aproveitar que eu não tô tossindo a cada 2 segundos e contar pra vocês o que eu li até agora no mês de abril. Hoje é exatamente dia 24 de abril e eu queria aproveitar que eu tenho uns minutinhos para conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo no mês de abril. Eu decidi que nesse mês de abril, para não me frustrar tanto em não estar lendo livros muito grandes, enfim, e sentir que eu tô chegando mais perto da minha meta, eu resolvi ler os 2 livros da Carla Madeira, o Véspera e eu nunca lembro esse livro de cor, A Natureza da Mordida, que não tá aberto ainda porque eu ainda não comecei. Mas eu tô finalizando Véspera, que é este livrinho aqui. Esse mês de abril eu fiquei doente, então eu fiquei muitos dias apenas existindo e dormindo. Mas aí, um belo dia, enquanto eu ainda estava muito doente, eu decidi que eu ia ler Véspera. Na verdade, eu peguei os 2 e aí eu falei pro meu namorado ler atrás e escolher qual que ele achava que eu iria gostar mais. E aí ele escolheu Véspera, que inclusive eu tô gostando muito. Eu fiz várias marcações. E tá sendo um livro muito bom pra mim. Eu quero depois vir conversar um pouquinho mais. Quero fazer algumas anotações, separar algumas pautas e fazer um vídeo só sobre esse livro. Porque esse livro me fez refletir muito. E eu não vou me estender também para falar agora, mas muito sobre a nossa sociedade brasileira e as formas em que a gente é criado para se portar, os padrões que existem e também muito sobre como que a nossa família nos enxerga, como que as mães por aí de antigamente enxergavam os seus filhos e também como elas enxergavam a questão de se portar dentro de uma casa. Vou deixar para dar o meu veredito final quando eu finalizar essa leitura. Então, eu tô faltando umas 60 páginas para terminar o livro. E até o momento tá um livro assim 5 estrelas. Eu gosto muito da escrita da Carla Madeira, eu gosto muito da forma como ela conversa com o leitor e como ela expõe a gente para os personagens. É bem diferente das coisas que eu costumava ler. Mas Stephanie Meyer da vida, mas Colin Hoover. A Carla Madeira, ela pega em pontos, assim, muito pessoais e específicos. Então, me faz refletir sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas ao meu redor, sobre família, criação de filhos, sobre a figura masculina. E eu poderia passar muito tempo falando vários tópicos que esse livro tem e ele aborda. Eu não sei o que esperar. De novo, eu não lembrei o nome do livro. A Natureza da Mordida. Mas eu decidi gravar esse vídeo porque eu vou abrir ele. Então, a gente vai abrir juntos. Inclusive, estou abrindo já. Eles têm um design muito parecido. Então, tá inteirinho. Eles têm um design muito parecido. O que fica bonito na estante. E ele tem um corte azul. Azul mesmo. Azul, entendeu? Azulzão. E em cima também. E embaixo. Do mesmo tom do livro. E eu gosto muito dessa capa. Mas acho que a minha preferida é de Véspera. Entre Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida. Até o final desse vídeo eu vou lembrar do nome do livro. Acho que pra mim Véspera é a capa mais bonita. Gosto bastante dela. Então, está aberto. Eu só não gostei desse cinza aqui. Não me
não me chamou a atenção. Potinho de Carla Madeira, a escrita dentro, a fonte, enfim, a forma em que tá escrito dentro é igual. Tudo é Rio, Véspera. E a natureza da mordida. Acertei, acertei. Então é isso. Eu fiz esse take pra falar o que eu tô achando antes de finalizar a véspera, mas tá sendo incrível. Tá sendo uma experiência. Não tá sendo divertido, mas tá sendo reflexivo. Vou abrir uma marcação qualquer pra ler pra vocês algum trecho que eu achei interessante. Às vezes é preciso ir longe para chegar vindo de trás e alcançar a véspera da véspera da véspera do acontecimento. O momento preciso em que tomamos ou somos tomados por uma direção, e um belo dia ou um triste dia somos o que somos. A minha meta do mês de abril era ler os 2 livros da Carla Madeira e fechar os meus 3 livros da autora. Mas neste mês eu consegui ler Véspera. Eu li Tudo é Rio. Eu tenho aqui a data que eu li Tudo é Rio. Ou não tem? Não, não tenho. Mas eu vou deixar no vídeo. Isso foi um trovão. Tá chovendo bastante, não se tiver barulho de chuva, se tiver barulho de trovão, é porque está chovendo muito no meu país, Rio Grande do Sul. Eu já tinha lido Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro favoritado, que me marcou bastante. É um livro em que eu me permiti me identificar com algumas partes dele. E é um livro em que eu tive uma experiência muito boa, uma experiência muito positiva, uma experiência em que eu espalhei a palavra de Tudo é Rio para todo mundo ler. Mas eu vim com o segundo livrinho, então. Véspera aqui é um pouquinho maior. Véspera ele é um pouquinho maior. Tudo é Rio tem 206 páginas, enquanto Véspera tem 270 quase 270 páginas. Então, são 70 páginas a mais. E aqui, pra mim, esse livro, ele começou muito impactante, tanto que eu fiquei comentando com meu namorado tudo que estava acontecendo. Eu tava pegando muitos fatos e tentando ligar e saber o que ia acontecer, pra onde que essa história ia me levar. Então, falando um pouquinho de Véspera. Véspera vai contar a história de Abel e Caim. Abel e Caim são irmãos, e a gente vai conhecer então um pouquinho do passado do pai deles e da mãe deles também. E como que eles se conheceram, como que eles tiveram os filhos. Eu não vou ficar segurando o livro aqui, mas eu vou, vou botar o cardzinho dele aqui. Então, o Abel e o Caim, eles foram registrados pelo pai em discordância com a custódia, que é a mãe deles. Então, eles foram registrados como Abel e Caim, num momento aí meio conturbado mentalmente do pai deles. E a mãe deles é uma pessoa muito religiosa. Então, nessa história, a gente vai saber um pouco mais também sobre a visão da mãe deles sobre religião e sobre a criação dela também e o porquê que ela é assim. E a gente também vai conhecer a infância, né, do pai deles e por que ele é assim. A gente vai ficar sabendo basicamente os traumas e toda a estrutura familiar desses dois personagens e como que eles se conectaram em algum momento aí. Só que esse livro, ele vai ficar intercalando entre o atual momento do livro com alguns anos antes, uns 6 anos antes no máximo, até a gente chegar no momento em que está já no atual momento do que realmente aconteceu. Porque acontece algo no livro em que a gente fica muito querendo saber, mas o livro foca mais mesmo neste momento, não neste momento, e sim no momento passado, em tudo que aconteceu com Abel e Caim. Custódia, ela não concordava com esse registro de Abel e Caim, porque ela achava uma ofensa, até porque na Bíblia a história de Abel e Caim é que o irmão mata outro irmão. E ela sabia que esse é um fardo que ela ia ter que carregar para sempre, de os filhos serem zoados por isso também. Então, ela começou a chamar os filhos pelo mesmo nome
um com o nome mesmo, Abel, e um outro de Abelzinho. Então, era assim que ela diferenciava eles, mas ela vestia eles iguais e ela fazia tudo igual pra eles, até que chega um momento em que eles têm que ir pra escola e eles precisam se diferenciar um do outro e usarem o seu nome de registro, já que a escola pede as documentações deles. Então, ela escolhe um deles pra ser o Caim. Ela escolhe um deles pra ser o Caim, um deles pra ser o Abel. É. E aí a gente vê como que acontece aí o período escolar para Bel e Caim, as amizades. A gente tem uma diferença muito grande de personalidade e de visão de vida dos dois. Então a gente vê eles criança, eles adolescentes, eles se descobrindo, eles iniciando a vida amorosa. E a gente vê uma problemática na vida do Abel, onde não. Ele trava muito e ele não consegue se, se mostrar ser o Abel. E ele fica muito ligado com o irmão ainda, sendo que o irmão, diferente dele, já entendeu que cada um tem que seguir a sua vida, que são duas pessoas diferentes e que eles precisam conviver sem estar grudados o tempo todo. Mas pro Abel isso é muito difícil. Então, as coisas para Abel ficam mais difíceis e é bem tenso, assim, algumas partes em que a gente vê o que se passa na cabeça do Abel e o porquê que a vida, né, esse atual momento dos capítulos é sobre a família da mulher e o filho do Abel. Que acontece algo em que a mulher dele perde a cabeça e comete aí algumas coisas muito negativas com o filho. Mas eu não vou dar spoiler. Só que, só pra contextualizar mesmo, que a vida do Abel continua uma merda, digamos assim. Continua bem ruim pro lado do Abel. E enquanto a vida do Caim é levada pra um outro rumo. Ele faz amigos, ele vai bem na escola, ele não é prova de ano, o Abel é prova de ano. A gente vê a Carla Madeira descrevendo a figura paterna do Abel e do Caim muito como uma figura paterna comum no Brasil, onde a gente vê a mãe tendo que fazer tudo o tempo todo e tendo que se virar em muitas e perdendo ali aquela vida de casal quando os filhos nascem. Entendi o que a Carla Madeira quis mostrar com essa família. Só que o livro ele tava muito 5 estrelas e ele se encaminhou para um 4 estrelas a partir do momento em que foi romantizado um pouco, ao meu ver, as atitudes do Abel. A gente vê o Abel fazendo o que ele quer, o Caim passando a mão na cabeça dele e isso sendo tratado como ok. Então, aí começou a cair uns pontos comigo. E eu tava interessada muito no agora do livro, no que ia acontecer e como que a história ia se desvendar. Ela se desvendou em 3 páginas no final. E eu fiquei, tipo assim. Eu fiquei. Era isso, Carla Madeira, era só isso. Claro, é um livro que a história se constrói muito bem e a gente vê muita personalidade diferenciada de todos os personagens. Eu queria muito saber como que o Abel era como pai e foi descrito poucas coisas sobre isso. Mas é tudo um grande surto. Essa família não, né? Mas o Abel é um grande surto. Pra mim, na minha visão, o Abel é um grande surto. É aquela pessoa bem desequilibrada que precisa de terapia urgente pra poder seguir a vida, ser uma pessoa normal, se relacionar, ter filhos. Mas eu entendo o que a Carla Madeira quis mostrar aqui, mas eu não concordo com algumas coisas. E é a minha opinião e eu não vou concordar. Mas eu sei que esse livro é favorito de muita gente e eu entendo o porquê. Mas, como eu tava muito interessada, talvez, numa outra parte, e eu sentia que aqueles momentos de impacto eram muito iniciais e depois foi perdendo um pouco esse soquinho no estômago que a gente sente lendo Carla Madeira, que a gente sente lendo Tudo é Rio, isso foi passando. E foi ficando uma escrita que nem parecia da Carla Madeira. Mas é a minha opinião. E eu sei que muita gente dá 5 estrelas pra esse livro e estão certas. Mas eu dei 3 estrelas e meia e avaliei ele no Goodreads com 3 estrelas. Então,
diário de leitura ali no meu caderno de leitura, ficou como 3 estrelas e meia. Então, eu consegui ler Véspera, neste mês de abril, apenas e somente Véspera. Então, ficou um vídeo aí sobre Véspera. E A Natureza da Mordida, que eu nunca vou lembrar o nome desse livro. Como eu fiquei um pouco assim com Véspera, eu vou ler outro livro de outra autora. Então, se vocês se interessarem, comprem, leiam e a gente se vê no próximo vídeo.